Olá, gente! Tudo bom? Como que vocês estão? Hoje a live está sendo agora à noite, né? Tive que dar uma mudadinha, né? Justamente por algumas questões de questões minhas mesmo. Então, olha só. Boa noite para vocês que estão aqui entrando. Que bom ver vocês aqui no outro horário, né? Na terça-feira, mas quarta-feira, outro dia, outro horário. Então hoje nós vamos conversar. Convidei vocês para a gente conversar, refletir a respeito desse tema que é pensar, sentir e agir e as redes sociais, né? O que isso tem a ver? O que essas ações, né, esses verbos, né, tem a ver com as redes sociais? Qual é a analogia que a gente pode fazer, né? Então, eu gostaria de iniciar essa live fazendo uma provocaçãozinha bem gostosa, né? Então, eu queria que vocês agora parassem para entrar em contato com a palavra rede social. E o que vem, assim, no pensamento de vocês? O que é que surge? E aí eu gostaria que vocês compartilhassem aqui, né? Que tipo de pensamento, de sentimento surge quando a gente pensa nas redes sociais? A gente entra em contato com essa palavra, redes sociais. Se vocês quiserem, compartilhe aqui, vai ser bem legal, né? Vocês colocarem aqui qual é o sentimento, qual é o pensamento que surge quando se fala, quando vocês estão falando assim, quando eu estou aqui provocando vocês para falar de redes sociais. E, né, hoje em dia a rede social tá aí, né, bombando. Mas vamos parar para analisar, para refletir sobre essas três ações e o que elas têm a ver com a rede social, com as redes sociais, que eu acho assim de profunda importância que a gente pare para refletir um pouquinho sobre um outro viés, sobre essas três ações. Então, assim, a qualidade dos nossos pensamentos, né, e do nosso pensar e do nosso sentir, ele resulta na qualidade do nosso agir. Então vamos tentar entender isso aqui, né? Boa noite para vocês que estão entrando. Fiz uma provocaçãozinha aqui no início, falando para vocês compartilharem aqui que palavra que vem, que sentimento que vem, que pensamento que vem quando vocês pensam em rede social. Pode compartilhar aqui à vontade, tá? Então, assim, a qualidade do meu pensar, a qualidade do meu sentir vai resultar na qualidade do meu agir. Então vamos entender essa questão aí. Primeiro vamos falar dessas três ações. O que é o pensar? O que o pensar ele exige da gente? Né? Vários pensamentos que surgem, eu muitas vezes não tenho controle deles. Eu conheço muitas pessoas que falam que não conseguem controlar o que pensam. Muitas vezes pensamentos até prejudiciais, às vezes pensamentos até bons. Muitas vezes pessoas não conseguem definir os pensamentos. O que você está pensando? Aí a pessoa para assim, né? E o pensar, ele está muito conectado com as funções cognitivas. Então, quando a gente vai para a escola, né, a gente vai se formar, né, na educação formal, a gente vai estudar conteúdo. Então, a gente vai buscar conhecimento. Para isso, eu uso as minhas funções cognitivas. Então, eu estou ali pensando nas matérias, estudando. Então, a gente é muito levado a desenvolver o pensamento, que é através e a gente mede o pensamento através de quantidade de conhecimento que a gente tem. Então, para falar aqui com vocês, eu estou usando do meu pensamento de várias funções cognitivas de memória, etc., para trazer esse conteúdo aqui. Então, o pensar, muitas vezes, ele está carregado de verdades, de crenças que eu carrego, né, do meu sistema familiar, por exemplo. Então, muitas vezes, né, as pessoas fazem coisas e dizem que agiu sem pensar, né? Mas não é bem assim. A gente vai entender daqui a pouco isso, né? Então, o pensar, ele tá ali o tempo todo atuando em nós. Tanto que quando a gente dorme, a gente sonha, né? As pessoas, algumas lembram, outras não, mas as funções cognitivas, as atividades das funções cognitivas diminuem um pouco, elas não cessam, né? Mas diminuem um pouquinho. Mas ali, o tempo todo, a gente está num processo de pensamento que faz parte do nosso processo de desenvolvimento. E teve um estudo de um
japonês chamado Tadashi Kadamoto, do livro Ninguém Tropeça em Montanhas. Inclusive, isso foi até um post meu aí, que deve estar tá aí no meu feed, com certeza, né? Que eu coloquei isso no meu post, fiz uma reflexão sobre isso. E o que essa pesquisa que ele fez lá nos Estados Unidos, ela trouxe de informação para nós? Que a gente, em média, produz 50 mil pensamentos por dia. Então, olha que interessante. Por dia, a gente produz, em média, algumas pessoas produzem mais, outras produzem menos, 50 mil pensamentos por dia. E dentro desses pensamentos, a gente tem pensamentos que são favoráveis para nós, tem pensamentos que não são favoráveis, tem pensamentos que a gente não controla, né? Tem pensamentos que surgem assim do nada e a gente não sabe de onde que vem. Tem pensamentos que são provenientes dessas crenças, dessas verdades. Então, quando eu penso, eu estou estabelecendo uma verdade, né? Se eu estou pensando aqui, eu tenho muitas vezes até dúvida do que eu penso, mas eu estou pensando. Então, acessar o meu pensamento, entrar em contato com o que eu penso, saber como é o processo dos meus pensamentos, como é que funciona esse processo dos meus pensamentos, que pensamentos são esses que surgem agora nesse momento, quando eu penso em redes sociais, por exemplo, e que eu sei que pertencem a mim, fui eu que construí, tem a ver com as minhas verdades, tem a ver comigo, se são honestos em relação a mim mesmo, né? Ou se são provenientes de coisas que eu aprendi, de coisas que eu repito, de coisas que eu trago como valor, como crença, como verdade, que pode ser ou não favorável para mim. Então, isso é pensar. Então, a gente pensa muito. Ah lá, nessa pesquisa, né, dos 50, em média, 50 mil pensamentos por dia, ele ainda traz uma porcentagem de que, em média, 40% desses pensamentos são destinados às coisas que jamais vão acontecer. 30% são destinados a coisas do passado que a gente não tem como voltar e fazer diferente, né? Depois, são 20 destinados à saúde. Como que a gente vai se preocupar com a saúde? 40, 30, 70, 12. Não, 82. Né? Destinado à saúde, que a gente não deveria se preocupar tanto assim, porque a gente deveria aprender a ser saudável. 10 são destinados às coisas totalmente insignificantes que não tem o menor sentido na nossa vida. E só 8% são destinados a coisas importantes. Então a gente precisa aprender a pegar essa, em média, de 50 mil pensamentos por dia que a gente produz, que a gente, né, constrói, e mudar essa porcentagem aí. Né? Então é uma pesquisa bem interessante e bem instigante para a gente parar para pensar na qualidade do meu pensamento, tá? Depois a gente fala do sentir, né? O que é o sentir? O sentimento, ele é muito importante da gente desenvolver. Eu penso sobre o que eu penso. Isso aí, Janaína, muito bom. Pensar sobre o que a gente pensa é a forma de elaborar e de trabalhar os pensamentos. Justamente trazer mais qualidade para os seus pensamentos. Porque as pessoas muitas vezes ficam ali naquele automático e não param para fazer esse trabalho, né? Porque dá trabalho. Isso aí, querida, muito bom. Só não pode se perder nos pensamentos, né? A gente às vezes tem que ter um norte. E aí o sentimento. Então, para eu sentir, para eu ir para o mundo dos sentimentos, eu preciso passar pelo mundo das emoções. Eu tenho feito várias lives, né? No ano passado eu fiz várias lives, e tem as lives que estão que falam sobre as emoções. Então eu tenho várias lives que falam das 4 emoções básicas, tem outras que falam do caldeirão das emoções, estão aqui no meu Instagram, do meu IGTV, estão lá no meu canal do YouTube. Aconselho vocês a seguirem. Mas hoje, especificamente, a live que eu acho que seria bem interessante que vocês assistam é essa desse link aqui, que é a respeito do auto-amor e do amor próprio, que eu faço a distinção. Essa live que tem 20 minutinhos, né, que tá lá no meu canal do YouTube, vocês podem assistir, porque vai dar uma base para isso tudo que eu tô falando aqui hoje. E aí vocês vão e seguem as outras que falam das emoções também. Tem aqui na descrição também, eu coloquei. Então o sentimento é algo que a gente vai sendo mais ou menos decapitado ao longo do desenvolvimento da gente. Por quê? Porque a gente, quando é criança, bebezinho, a gente é puro sentir, né? A gente chora. Quando a gente sente algo, bom ou ruim, a gente manifesta através das expressões. Muitas vezes, né, do sorrisinho, do blá blá blá, do gritinho e do choro.
né? E aí, o que vai acontecendo? Com todas as regras sociais, com todas as crenças, com todas as informações que a gente vai sendo levado a buscar e nos são apresentados, a gente vai meio que sendo decapitado do sentir. Então, entrar em contato com aquilo que eu sinto, saber o que eu sinto de verdade, né? Nessa live que tá aqui no meu canal do YouTube aqui, que eu coloquei o link para vocês, fala muito sobre isso, sobre essa distinção do sentir. Quando eu respeito o que eu sinto, para eu respeitar o que eu sinto, eu tenho que saber o que eu sinto, né? Não tem como ser diferente, né? Então, eu tenho que saber o que eu penso, eu tenho que estar olhando, pensar no que eu penso, como a Janaína colocou aí, eu tenho que realmente estar atenta aos meus pensamentos, à qualidade desses meus pensamentos, eu tenho que aprender a entrar em contato com o que eu sinto. As emoções básicas, elas vêm primeiro, porque são as reações, mas para a gente ir para a casa dos sentimentos, a gente precisa aprender a elaborar essas emoções, então isso tudo é aprendizado. E é diferente o pensar do sentir, né? Só que esses dois, né? Eles é que são responsáveis pelas nossas ações. A ação é o produto final do pensar e do sentir. Então a gente precisa aprender a alinhar o que eu penso e o que eu sinto para a gente ter ações mais conectadas e verdadeiras e honestas conosco. E também entender e compreender determinadas atitudes que a gente tem, determinados comportamentos que a gente não consegue entender, que a gente não consegue mudar, né? Muitas pessoas falam, eu agi sem pensar, como eu falei agora há pouco, né? Eu agi sem pensar. Não, você pensou, você só não tem conhecimento que você pensa. Porque a ação, ela é a resposta do que eu penso e do que eu sinto. Por isso, gente, que a qualidade do meu pensar e do meu sentir, ela que vai ditar a qualidade das minhas ações. E o que tudo isso tem a ver com as redes sociais, né, gente? Vamos parar para pensar. Aquilo que eu dou importância, eu coloco energia naquilo. Muita energia. Eu coloco meu tempo, eu paro para analisar, eu respeito, né? Eu busco respostas, tem uma serventia para mim de alguma forma quando eu dou importância, eu dou um valor, né? Eu dou um lugar. Então aquilo que eu dou importância, eu tô dando um lugar, eu tô dando, né? Eu tô colocando a minha energia, meu tempo, tudo isso que eu acabei de falar aqui. Então aquilo que eu dou importância. Então, qual é a importância que eu dou para as redes sociais? Como eu provoquei vocês mais cedo perguntando, qual é a palavra que agora, quando vocês que entrando, né, se quiserem participar, são muito bem-vindos. Coloquem aqui, escrevem aqui que palavra quando vocês pensam em rede social, pode definir um sentimento, uma palavra, o que vem para vocês quando vocês pensam em rede social, né? Porque isso é a relação que você estabelece com qualquer coisa na vida, vai ditar o seu comportamento e vai ser favorável ou desfavorável para você. Isso é muito importante a gente entender. E aí, para que a gente trabalhe o nosso pensar, o nosso agir e o nosso sentir, que a gente entenda que o que eu penso, o que eu sinto vai ter um produto final, que é a minha atitude, né? Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que reconhecer as minhas qualidades, meus pontos positivos, eu tenho que reconhecer as minhas dificuldades, as minhas fragilidades. Então, quanto mais conhecimento de mim eu vou adquirindo, mais eu estou em trabalho comigo mesmo, mais conectado comigo eu tô. Quando eu não entro em contato com o que eu penso, com o que eu sinto, não quero entender as minhas atitudes muitas vezes, né? Não dou atenção a isso, eu me distancio desse trabalho comigo. Aí qualquer coisa vai me impulsionar a fazer qualquer coisa. Eu vou fazer muitas vezes porque as pessoas dizem que tem que ser assim, porque foi estabelecido dentro do padrão familiar que eu vivo, das crenças, dos valores que eu trago, que eu não sei nem se faz sentido para mim ou não. Então o meu olhar, ele é a minha verdade. E se eu mudo o meu olhar, eu mudo a verdade. Né? Então é muito importante que a gente vá adquirindo esse conhecimento sobre nós. E aí quando eu dou atenção a algo, por exemplo, a gente dá atenção às redes sociais. O que eu preciso? 3 passos que são importantes. Eu tenho que analisar aquilo que eu estou dando atenção, porque eu estou investindo a minha energia naquilo, meu tempo, estou dando valor, né? Eu tenho que acolher aquilo como é e tenho que aceitar. Vamos entender isso melhor, né? A minha postura na vida, que é a relação que eu travo com a minha vida. Então, as redes sociais, elas são, né, um meio, um veículo de muita importância,
né? A internet, ela é importante porque ela trouxe uma possibilidade de conexão mundial com pessoas, com informações. Só que existe uma pressão pelo sucesso e pela imagem provocado pela nossa sociedade e a gente fica obcecado. Por isso que muitas vezes as redes sociais, a relação que eu tenho com a rede social é que deve ser analisada e pensada, e não a rede social em si. Porque se ela existe, se ela foi criada, ela tem um propósito. Mas é a minha relação com a rede social é que vai ditar a qualidade para mim, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas ações. Né? Então a internet, né, as redes sociais, eles vêm remodelar ações, comportamentos e estilos de vida, porque eles ditam regras, assim como a sociedade dita regra. As redes sociais é só uma reprodução disso tudo, mas elas têm um papel maior na nossa vida, né? Muito maior, de você poder ter essa conexão com o mundo, essa facilidade de interação, né, global, que tem vantagens e desvantagens, que tem vantagens e perigos. Por isso que é muito importante que a gente pare para se conectar com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente e a nossa forma de agir. E se a gente está preocupado com as nossas ações, com as nossas atitudes, a gente tem que saber se conectar com o que eu penso, com o que eu sinto, porque quando eu alinho o que eu penso, o que eu sinto, o comportamento está ali. Então, por exemplo, eu sei que eu não sou uma pessoa feia. Pode ser até que alguém ache que eu sou feia, mas vamos supor, estou dando um exemplo qualquer. Eu sei, mas eu não me sinto bonita, né? E aí, as minhas ações vão estar sempre buscando esse reconhecimento externo. Então, bastou alguém falar, teu cabelo tá feio. Você tem isso aqui, não sei o que lá, que eu vou ficar obcecada. Porque eu não acredito. Eu sei, eu vejo, né? Eu olho e falo, cara, até que dá pro gosto. Mas eu não sinto. Então, não tem um alinhamento. Então, quando eu alinho, quando eu vou buscar entrar em contato com o que eu penso, com o que eu sinto, e isso requer esses passos que eu falei no início da live, eu vou ter coerência nas minhas atitudes. E o que a gente mais vê são pessoas incoerentes com as atitudes. Incoerentes com o que falam, incoerentes com o que sentem. Por isso que vocês querem conhecer alguém, olhe o que elas fazem. O comportamento da pessoa dita muito mais a verdade dela do que o que ela fala e do que ela diz que ela está sentindo, né? E aí, cada um com o seu cada um. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Então, o que acontece com as redes sociais, né? A relação que eu travo com elas, com as redes sociais, elas vão ser responsáveis, né, por uma saúde ou não, né, de um comportamento saudável, de uma relação saudável ou não. E por isso que exige um cuidado e uma atenção gigante. A gente precisa dar atenção, muita atenção à relação que eu tenho que eu travo, que eu estabeleço com as redes sociais. Aliás, a relação que eu estabeleço com tudo, né, fala da qualidade que eu tenho na minha vida, né? Acabei de dar aí alguns exemplos. Então, a gente tem que prestar atenção que a estabilidade emocional, bem como práticas danosas à nossa integridade, estão aí presentes dentro do uso das redes sociais, da relação que eu travo. Não são elas que são danosas, é a relação que eu travo, porque elas existem para um fim, senão elas não estavam aqui. A gente precisa compreender isso, né? Que tudo existe, que tudo aparece, que tudo se desenvolve por um fim, tem um propósito, tem algo ali maior que está ditando a necessidade daquilo, seja aquilo bom ou seja aquilo ruim. E aí a forma como eu me relaciono com aquilo vai dizer se aquilo pode ser produtivo ou não para mim. Não significa que a gente vai ter essa perfeição. Aí a gente precisa entender que como tudo está na relação que eu estabeleço, né? E esse cuidado, essa atenção eu preciso ter. Então, que tal a gente construir estratégias de proteção? E aí a gente tem algumas que são interessantes, que tem aí, técnico, né? Conhecimento. Você procura um profissional, ele vai te ensinar de estratégias de se proteger no Facebook, no Instagram, né? No celular, no WhatsApp, blá, 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 nas redes sociais todas que existem aí. Então existem ali, você entra no próprio Google e clica ali, né? Por exemplo, né? Como me proteger no Instagram. Aí você vai ter vários tutoriais ali que te explicam. Então o conhecimento, a informação tá ali. Então estratégias de proteção, essa é uma delas. Agora uma
que tem a ver a analogia com o pensar, com o sentir e com a atitude. Qual é? Então, as mídias, elas têm muito potencial para viciar exatamente iguais às drogas. E eu tenho algumas lives que eu fiz de adolescentes que eu falo sobre o processo, né, do desenvolvimento do cérebro e o porquê, o para quê, o que está por trás do uso dos vícios, né, do viciar das drogas. Né? Então, as mídias, as redes sociais, ela tem esse mesmo potencial, exatamente igual. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha da seguinte maneira. Qualquer neurocientista aqui, qualquer pessoa que estuda sobre isso, vai aí, né, me dar razão. Né? O medo de ficar de fora, né, tem a ver com as redes sociais, me faz ficar obcecada pela atualização de status constantemente. E da onde que vem isso? Vem da necessidade do cérebro de gratificação. Então, os nossos comportamentos, eles buscam gratificação constantemente. O cérebro, ele tem esta qualidade, esta característica, além de outras, tá, gente? Ele busca gratificação. Então, por isso que se eu não cuido, estratégia de proteção, se eu não cuido do que eu penso, se eu não presto atenção no que eu penso, se eu não entendo e compreendo os pensamentos que surgem, quais desses pensamentos pertencem a mim, eu quero mantê-los como uma crença, uma verdade, qual deles eu percebo que não faz parte de mim, não faz sentido de mim, então eu vou abrir mão, eu vou entregar para quem é de direito, e muitos dos pensamentos e crenças vêm do nosso sistema familiar, que a gente nasce, né, de pai e mãe, células, já falei isso em outras lives, tem aqui 2 células que formam a terceira célula, né? E essas 2 células que me formaram, eu tenho essas células aqui dentro. Então, a informação do meu sistema familiar está dentro de mim, nas minhas células. Né? E aí tem a ciência da epigenética que explica isso. Não vou entrar nesse item aqui, que não é para a gente falar isso. É para vocês entenderem, né, que o cérebro tem um mecanismo de funcionamento que é a busca de gratificação. Então, se eu não sei das minhas tendências, das minhas fragilidades, dos meus potenciais, da minha qualidade do meu pensamento, do que eu sinto, o que é importante para mim, como eu me sinto em relação a determinadas coisas, se eu não sei expressar isso, se eu não sei entender, compreender, se eu não me conecto com o que eu penso, com o que eu sinto, se eu não vou compreender que a qualidade do meu pensar e do meu sentir vai traduzir, vai ser refletido no meu comportamento, na minha ação, no meu agir, né? Aí vai dar ruim, né? Aí eu vou buscar essa gratificação de maneira distorcida. Porque a gente busca gratificação, é a necessidade do cérebro, tá aqui, funciona aqui, tá? Então é importante a gente entender o que leva uma pessoa a se viciar. É aquela gratificação ali momentânea. E todos nós temos esses comportamentos, esses impulsionamentos. E o vício não estão só nas drogas, né, que todo mundo conhece, mas o vício também tá no pensamento distorcido, num pensamento que me coloca para baixo, num pensamento que é um padrão que não tem nada a ver comigo, numa crença, numa verdade que não tem nada a ver comigo, que não ressona aqui dentro, num sentir distorcido, né, ou porque fulano falou, ciclano falou, porque sigo a família, blá blá blá, e eu não tenho esse acesso, esse conhecimento, essa consciência. Né? Num agir que fica ali agindo de maneiras autodestrutivas, no que eu me alimento, no que eu penso, no que eu sinto, na forma como eu ajo, na maneira como eu me relaciono com as coisas. Obrigada, querida Vanessa, palminhas para nós. Então, isso é muito sério. Então, o pensar, o sentir e o agir tem tudo a ver com a maneira como eu me relaciono com as redes sociais. O problema não são as redes sociais. O problema é como eu me relaciono, como eu ensino as minhas crianças, os meus adolescentes, como eu trago esse ensinamento para mim, um aprendizado para mim. Por exemplo, a gente aqui no Instagram, eu quero ganhar visibilidade, eu quero ganhar seguidores, sei lá. Aí vão ter estratégias, tem pessoas que estudam para isso. Né? E vão me ensinar, vou lá e me coloco com alguém que me ensina a fazer esse tipo de estratégia. O que eu penso sobre isso? O que eu sinto sobre isso? E qual é a minha atitude? Será que está me prejudicando? Será que não está? Tudo bem, tem aqueles robozinhos, tem as métricas, a gente tem que seguir. A gente tem que seguir? Quem disse que a gente tem que seguir? Então, qual é a importância, a relação de seguidores? Qual é a importância, a relação da minha visibilidade? Então, como é isso para mim há 6 meses atrás? Como é isso para mim hoje? Então,
a nossa qualidade de saúde, ela está relacionada com a maneira como a gente se relaciona com as coisas. Então, a maneira como eu me relaciono com as redes sociais tem a ver com o que eu penso, com o que eu sinto e com as minhas atitudes e comportamentos, que sou eu a única responsável. Ainda mais se eu sou alguém que já passou dos 24 anos, que o cérebro já está ali totalmente desenvolvido e podendo aprimorar suas funções cognitivas. Então significa que eu sou dona de mim, só que aí tem coisas que eu tenho que aprimorar, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que desenvolver, né? O autoconhecimento é para sempre, no mínimo. Então, gente, a pandemia trouxe aí para nós, né, o isolamento social, né, muitas pessoas vulneráveis para desenvolver dos mais diversos distúrbios. Então, quando a gente fala de distúrbios de comportamento, né, distúrbio físico tem a ver também com as questões emocionais. Eu tenho um olhar integrativo para as coisas, acredito nesse olhar integrativo. Mas, por exemplo, é óbvio que se eu tenho determinados tipos de comportamentos e eu faço um exame de sangue e dá falta de ferro, eu tenho que repor o ferro, seja com medicação, seja com alimentação, e aí eu tenho que adquirir hábitos e comportamentos para poder não precisar ficar sentindo aquilo de novo, nem tomando medicação para sempre. Não é assim que funciona? Os distúrbios comportamentais, né, a depressão, pânico e todos os outros distúrbios comportamentais que vocês puderem imaginar, eles têm a ver com o nosso desequilíbrio, com a falta de qualidade dos nossos pensamentos. Porque é um distanciamento que eu tenho do que eu penso. O que eu estou pensando? Quais são os pensamentos que eu produzo? Lembra no início da live que eu falei daquela pesquisa que aquele japonês fez, o Tadashi Tadamoto, falou sobre os pensamentos que eles descobriram que, em média, a gente produz por volta de 50 mil pensamentos. E aí, quando eu tenho um pensamento, um sentimento automaticamente surge. Quando eu vivo algo que me afeta, né, no meu afeto, no meu sentir, automaticamente vem pensamentos. E a minha atitude, o meu comportamento, a minha ação, ela é posterior a isso. Ela é fruto do que eu penso, do que eu sinto. Então, a minha relação com as redes sociais, a qualidade que eu estabeleço, o uso que eu faço delas, né, tem a ver com isso. Eu conheço algumas pessoas que não gostam das redes sociais, que não gostam nem de se expor. Aí é de cada um. Não estou falando que tá certo ou tá errado, pelo amor de Deus, gente. Tá? Não estou dizendo que tá certo isso, que tá errado aquilo, por favor. Né? Só estou dizendo que é pra gente parar para pensar que se algo surge, tem um propósito. É igual eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre determinadas abordagens, por exemplo, dentro da psicologia, ou determinadas atitudes terapêuticas, ou abordagens terapêuticas, ou ações terapêuticas, conhecimentos terapêuticos, e muito avessos. Veio para agregar, mas a forma como eu uso tem a ver com o que eu penso, com o que eu sinto. A qualidade do que eu penso, a qualidade do que eu sinto traduz a qualidade da minha ação. E isso traduz as relações que eu estabeleço, principalmente com as redes sociais. Então, gente, eu coloquei aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. Não consegui. Não tem problema. Então, deixa eu para vocês aqui, né, o link não sou uma expert nessas coisas, né? Voltei, né? Que eu fui copiar e colar aqui o link do YouTube, do meu canal do YouTube, onde tem uma live lá bem legal que fala, que dá uma luz, que abre a luz para essa live de hoje, né? Que é o auto-amor e o amor próprio, a diferença entre eles, que fala muito da questão do sentir, do pensar. Procurem lá, assistam, entram lá no meu canal do YouTube, tem aqui no IGTV também. Tá? E aí fica aí a dica, né, pra gente ficar atento ao que a gente pensa, a gente procurar entender e compreender os nossos pensamentos, a gente procurar se conectar com o que a gente sente de verdade, se aquilo é meu, aprender, que a gente tem que buscar aprender a fazer esse alinhamento para termos atitudes e comportamentos mais coerentes, né? Atitudes e comportamentos mais dignos, mais íntegros, mais verdadeiros e honestos. E aí a gente vai parar de falar mal de rede social e vai cuidar da relação que a gente estabelece com as redes sociais, porque elas vieram também para promover muita coisa boa, não só coisa ruim, né? Então é isso, gente. Fica aqui a minha gratidão, né, por vocês estarem aqui. Essa live, estamos terminando a live já, vai ficar aqui gravada, quem quiser assistir de novo.
e depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Então eu só tenho a agradecer aí a participação de todos vocês aí que vão me assistir depois também, muita gratidão pela companhia, e fiquem atentos às postagens da semana que vem, que farei uma outra live, né? As minhas lives são terças ao meio-dia, mas essa semana não deu, e aí eu vim fazer hoje às 20 horas, e na semana que vem talvez eu não consiga fazer. Obrigada, gente. Paula, obrigada, Luciana. Eu que agradeço aí vocês, queridas, acompanhando, vocês todos que estão me assistindo. Então talvez eu também não faça na terça ao meio-dia, mas fiquem atentos às postagens, me segue lá que vocês vão ver com novos conteúdos. Vai vir um conteúdo bem interessante também na semana que vem. E é isso, gente, ó. Uma boa noite para todos vocês, muita gratidão pela presença, e fiquem aí bem e estabeleçam boas relações com as redes sociais, por favor. Cuidando do pensar, do sentir e do agir. Beijo, gente. Até a semana que vem.